Então, Tá. vamos lá. Flávio, obrigado por aceitar o convite para participar dessa discussão aqui hoje. Nós estamos numa sequência aí, né, de lives, de discussões. A gente vem abordando alguns temas, né? Esses temas sempre relacionados com a parte de produção animal, né? De forma geral, mas voltado sempre que possível para mais focado na alimentação e mais focado ainda na parte de forragicultura, né? De forma geral. Eu sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, né? Nós dois, né, Flávio? No campus Colorado do Oeste. E trabalho aqui com algumas turmas, né, de agronomia, isotecnia. Trabalhamos também com alguns grupos de pesquisa, né, com algumas atividades de extensão voltadas para essas áreas de produção animal, de integração lavoura-pecuária, de forragicultura, de gado de corte, né, alguma coisinha em gado de leite. Hoje eu estou com um bonezinho aqui em homenagem ao Flávio, né, o bonezinho do Nepo. O Flávio pode falar um pouquinho melhor daqui a pouco. E então é isso. Hoje eu convidei aqui para o nosso bate-papo o professor Flávio, colega aqui do campus. E aí, Flávio, faz uma apresentação aí para depois a gente começar já no conteúdo mais técnico. Bom, então, novamente, né, boa noite, obrigado, professor Rafael, pelo convite, pela oportunidade, né? Eu queria começar agradecendo a todo mundo que está aí. Eu vi um monte de amigo de fora, tem um pessoal da família também, lá de Ministro Andreasa, olha aí, pessoal até da área rural lá, que foi o meu incentivo para ser veterinário hoje, tá? Bom, eu sou médico veterinário, formei na UFMT de Cuiabá, né? Com mestrado e doutorado também na UFMT, na área de patologia animal, com experimentos voltados com plantas tóxicas, né? Então, eu diria que o meu primeiro experimento, né, e o primeiro estudo voltado a plantas foi no meu primeiro dia de estágio, ainda na graduação. Eu nunca vou esquecer que eu cheguei para pedir estágio para o meu futuro orientador, né, professor Moleta, de lá. E aí eu quero trabalhar aí com vocês. Eu falou, beleza, né? Esse primeiro dia eu fui embora 2 horas da manhã. Depois do primeiro final de semana, a gente já foi fazer visita técnica, né? A gente rodou o Mato Grosso inteiro ao longo da minha graduação, pude acompanhar diversos casos, diversos experimentos, e aí eu me apaixonei porque é uma coisa que você precisa estar resolvendo o problema no dia a dia. E o mais legal é que, assim, poucas pessoas têm experiência em resolver problemas, né? Como a galera que trabalha com essa área. Então, é quase um trabalho de investigação, né? E aí, ao longo do mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado, eu trabalhei com plantas inéditas, assim, dentro do conhecimento que a gente tinha já do Brasil, caracterizando a importância e o impacto econômico dessas plantas, né? Então, é um tema extremamente pertinente à produção animal, é um tema que influencia absurdamente, se a gente for falar aí no dia a dia da produção. Eu sempre comento aqui, eu sou professor aqui do IFRA, né, hoje, felizmente, tenho a sorte de trabalhar com a equipe fera, e num lugar com uma estrutura que não tem igual quase no Brasil. E quando eu voltei para Rondônia, eu fui muito feliz, né? Eu trabalhei na Facimed por um tempo, dei aula para veterinária. Um abraço para a galera dos veterinários já formados, né, da época que estão aí acompanhando. E aí vim para o IFRA, né? E aqui eu consegui conduzir alguns trabalhos bem voltados inicialmente à extensão. Olha, tem um pessoal já dando joinha aí, os ex-alunos, né? E esses trabalhos voltados à extensão, né? Que é esse trabalho, o produtor chega e fala o seguinte, ó, tá morrendo boi aqui, né? E a gente vai lá, faz um trabalho investigativo para determinar a causa da morte. Boa parte dessas causas de morte aí são plantas, né? E aí, assim, não adianta o cara ter um investimento gigantesco, às vezes ali com nutrição ou com outro problema, e ter esse problema de mortalidade. Já adianto que a gente já pegou casos aí onde o impacto das plantas foram quase superiores a R$ 1 bilhão, né? Então, é um trabalho que pouca gente faz, ele é pouco valorizado, né, relativamente. Acaba que nós da academia fazemos mais esse trabalho do que quem está a campo aí na iniciativa privada. E eu brinco, né? Se eu não tivesse dedicação exclusiva, talvez eu estava ganhando mais dinheiro hoje aqui. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, e aqui em Rondônia é extremamente pertinente esses estudos.
Então, acho que hoje a gente vai entrar aí num universo diferente da maior parte da galera que está acompanhando aí, né? Eu acho que tem muita gente aí também da zootecnia, da agronomia, e, assim, eu brinco, né, eu assisto as lives aí sempre do Rafael, né, eu acho fantásticas as lives, eu aprendo muito sobre nutrição nesse meio do termo aí, em manejo, e eu acho que é um assunto meio fora da linha, né? É uma coisa legal para a gente falar e se distrair e trabalhar com uma coisa diferente, né? Que olhar por uma outra visão com essa problemática, tá? Então, eu espero que hoje a gente tenha um bate-papo bem bacana, com certeza vamos ter, né? Pessoal aí, sem fazer muita pergunta difícil, tá? Do passado e do presente aí. Um abraço para a galera do IFRO também. Opa, deu uma travadinha, voltou agora. Eu Tá me só estava. ouvindo? Tô ouvindo bem, eu só estava falando aí que vai ser uma live bacana e mandei um abraço pro pessoal aí Legal. de todo lugar que eu tô vendo que está acompanhando aqui, colegas do passado e do presente agora. Sim, tem bastante gente, vários colegas nossos aí do Mato Grosso também, né? Profissionais, o Pablo Pablo, passou por Paiva, aí, né? Isso, Pedro, bom, uma série de pessoas. A gente falou sobre isso um pouquinho hoje, né, Flávio? É um assunto, né, que pode parecer assim, mas a gente estava vindo na sequência aí de lives, né, falando de nutrição, né, de manejo, né, de pastagens e tudo mais, e aí surge uma live de plantas tóxicas, né? Pode falar, mas que esse negócio tem de importante, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, né, Flávio? Infelizmente, esse é um assunto que às vezes é até meio deixado de lado, né? Ou fica meio marginalizado até dentro da academia, né? Até dentro dos cursos, né? Na minha graduação, por exemplo, eu nunca ouvi falar. Claro, quando você fala ali de pastagem de forma geral, você aborda alguma coisinha, né? Sobre algumas plantas que podem ser tóxicas, mas é difícil ter algo assim voltado especificamente para discutir sobre isso, né? E às vezes um ponto que eu acho que é o ponto chave assim da nossa live de hoje. Às vezes a gente acha que sabe muito desse assunto, né? Ouvindo o que falam por aí, essa planta mata, isso acontece, e no fim das contas a gente sabe muito pouco, né? E quando eu falo a gente, você obviamente sabe muito mais do que todos nós, porque se especializou, né, dentro dessa área, né? Então tem uma experiência muito grande. Então acho que é um assunto bem pertinente, sim. É um assunto que é importante ser falado, né? E a gente estava até conversando, né? Esse material que a gente vai produzir aqui nessa noite, com certeza também vai ser um material de apoio que a gente vai poder usar em vários outros momentos, né, Flávio? Então, vai ficar registrado aí para a eternidade, digamos assim, uma boa discussão sobre plantas tóxicas. Então, nosso objetivo aqui, né, Flávio, hoje, é entender primeiro o que é uma planta tóxica, né? Falar sobre alguns mitos, né? Alguns mitos, algumas verdades efetivas que já tem o envolvem isso primeiro aí. aí, já tem o primeiro para a gente discutir aí depois. Isso, eu errei, né? É, Qual que era a primeira pergunta, Flávio, que eu falei que viria hoje na live? Errei. isso aí. Eu faço a pergunta aqui? Depois, Então, deixa para discutir daqui a pouco, pode ser? pode ser sim. Vamos entrar na discussão aqui primeiro, depois a gente foca nas perguntas. Eu vou salvando as perguntas aqui, depois a gente discute. Flávio, vamos lá então. Primeiro, fala para nós o que é uma planta tóxica, né, de interesse pecuário. O que é uma planta tóxica? Que critério que eu uso para falar se ela é uma planta tóxica ou não, né? O Pedro mandou aí, deu risada, né? Eu falei para o Pedro hoje que a primeira pergunta seria sobre o Maçai, a segunda seria sobre cobra. Então errei, né? Infelizmente eu errei. É. Vai lá, Flávio. É, eu tenho uma experiência recente com essa parte de serpente aí, mas no final eu colaboro, eu compartilho com vocês aqui, porque é bem interessante. Vai lá. Mas vamos lá. O que é uma planta tóxica, né? O primeiro momento, eu queria deixar claro o seguinte, a gente que é da área agrária, né, da área da pecuária também, a gente não é botânico, né? Vocês concordam comigo. Então, o nosso foco de estudo, né, são as plantas tóxicas que causam, né, impacto, né,
econômico mesmo, pessoal, na pecuária. Então, não é um conceito meu, tá? O grande professor Tokarnia, né? Ele tem um conceito que é o conceito que a gente usa para trabalhar hoje. E aí eu vou até ler o conceito para ficar inteirinho do jeito que ele fala. Ó, planta tóxica de interesse pecuário é a que, quando ingerida por animais domésticos de fazenda, em condições naturais, ou seja, de forma espontânea, causam danos à saúde do animal ou morte. E ele termina assim: com comprovação experimental. Então, a gente não está aqui, muitas vezes, debatendo até empirismo, a gente está falando de coisas que precisam ter comprovação experimental para a gente falar. Então, antes que saiam as perguntas, com certeza a galera que está assistindo é muito competente, alguém perguntar, e comigo ninguém pode, mata. Então, assim, o objetivo nosso é trabalhar plantas que estão causando impacto na pecuária, né? Até discutir já com o Rafael, né? Assim, a gente vai falar um pouquinho da questão do impacto econômico, né? Hoje, os Estados Unidos, a SDA tem um departamento, tem um laboratório exclusivo para estudo e ação sobre plantas tóxicas. Enquanto no Brasil o impacto é bem maior do que lá, infelizmente a gente não tem política pública relacionada a isso. Então, isso que seria uma planta tóxica para a gente, tá, Rafael? E pessoal que está assistindo. É aquela que está matando os boi na sua propriedade. Show de bola. E eu fiz umas postagens hoje, né, Flávio? A gente conversou sobre isso ontem, sobre isso hoje mais cedo, né? Vou fazer umas postagens aqui para dizer assim, para polemizar um pouco o assunto, né? A gente acha que planta tóxica é cafezinho, né? Planta tóxica jurubeba, né? Joá, né? Samambaia, coisa do tipo. E tem um outro lance que a gente também vai discutir um pouquinho, a própria toxidez dos capins, né? Então, eu queria que você falasse para a gente também, Flávio, o histórico, digamos assim, né? Como que o Tokarnia e, né, o Dobenheimer, né? Principalmente os dois, como que eles levaram a gente, digamos assim, a entender melhor sobre isso, né? Para que a gente faz uma contextualização, digamos assim, de como que isso começou, até a gente poder ter essa noção hoje de que existem plantas, né, realmente tóxicas, que não são aquelas plantas forrageiras, mas também existem plantas forrageiras que também possuem alguns níveis de toxicidade, né? Perfeito, Rafael. Na verdade, assim, no Brasil, a gente teve um salto, né, muito grande, vamos assim dizer, nas pesquisas com plantas tóxicas e com diagnóstico, com doenças de forma geral, a partir da década de 50, principalmente. Então, a gente sempre tem que contar essa história, né? Mais ou menos ali na metade da década de 50, dois grandes pesquisadores, né? O professor Tokarnia, foi professor, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Dr. Dobenheimer, que na época trabalhava para o órgão que é hoje aí a Embrapa, que era pesquisador. Então, esses dois veterinários aí, pesquisadores, eles tinham uma missão no Brasil. Olha que interessante, né? Eles tinham a missão de descobrir o que causava doença e matava animal aqui no Brasil. Detalhe, pessoal, 1955, né? Para quem tem familiares aí, igual eu, por exemplo, que vieram para Rondônia aí no começo da década de 70, né? E que exploraram essa região norte, esses dois profissionais, eles rodaram o Brasil inteiro a partir dessa época aí, estudando o que estava causando a morte dos animais. E aí eles tinham uma ação, uma atuação muito prática. Eles chegavam na propriedade, e aí eu sempre falo, né? A gente precisa ter um pouco de humildade para trabalhar com isso que a gente faz. A primeira coisa que o que eles aprenderam foi perguntando muito para os produtores. Então, pô, o que você tem aqui que você acha que está causando isso? O produtor falava, eu acho que é essa planta aqui, o cafezinho. E eles iam sempre nessa premissa. Eles iam lá, coletavam essa planta, faziam experimentos e comprovavam. E tem uma história interessante, eu não sei se você consegue já botar uma foto aí, Fel, só para a foto aí pode ser a do professor Dobenheimer aí tá no slide 5.
Vou colocar. Só dá licença aqui que eu às vezes vou levantar aqui, tá? Mas só para poder mostrar para vocês. Então, assim, essa foto, galera, vamos dizer que é o marco, né, dos estudos aí com doenças no Brasil, e também com plantas, né? Aí do lado tem o professor, essas fotos são do professor Doberheiner, né? Que na época era amigo, colega do professor Tokarne, e ele tinha essa missão de rodar pelo Brasil fazendo diagnóstico. Essa foto aí, essas fotos de forma geral aí, da esquerda aqui, são fotos da década de 50, onde eles ganharam um carro, né? E eles falavam, vamos, roda o Brasil e vão descobrir o que está acontecendo. Aí tem uma história engraçada que os dois não sabiam dirigir. E aí eles começaram a aprender a dirigir fazendo a história aqui do Brasil, tá? Então a gente deve muito que a gente sabe a esses dois, porque eram pessoas muito práticas, e eu sempre levo minha pesquisa hoje baseado no conhecimento deles. Ou seja, sempre primeiro respeitar o que o produtor sabe. Usar o que o produtor sabe para você fazer um delineamento experimental, por exemplo, né? Ou para tentar responder uma hipótese. Então, isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de plantas tóxicas. Normalmente, o produtor ele tem um conhecimento que a gente vai precisar usar. Então, o histórico, ao longo dos anos, né, o número de plantas tóxicas conhecidas cresceu muito no Brasil. Hoje a gente passa tranquilamente 170 plantas tóxicas de interesse pecuário, que é uma coisa que o Tokarne também sempre batia. Tá? E aí, falando da importância dessas plantas, não sei se a gente já pode chegar aí, Rafael, mas eu acho que sim. Pode Né? ir, manda bala, pode ir. A gente tem dados, né, de laboratórios que indicam que do rebanho bovino, o rebanho bovino brasileiro, de todo esse rebanho, 5% desses animais morrem anualmente. E desses 5% de animais que morrem anualmente, na faixa aí, né, de 10% morrem por intoxicação por planta. Isso são dados de laboratórios de universidades, laboratórios de pesquisa. Né? Tem um slide aqui, né, Flávio? Com Tem essa informação, né? o slide 6, aqui está a animação, isso aí. Então, aí tem uma coisa interessante, pessoal. Hoje, a gente calcula que no Brasil, a gente está perdendo mais de 2 bilhões de reais em mortalidade por plantas, causada por plantas tóxicas. Fora as perdas indiretas, com herbicida, por exemplo, que os produtores acabam tendo que utilizar. E aí esse dado parece, mas esse dado é um absurdo, será que é verdade? Né? Então, esses dados oficiais de laboratórios está publicado, né? E aí eu consigo falar da minha experiência própria aqui dentro do IFRO, né? A gente tem 2 fazendas aqui dentro, e as últimas mortes que eu tenho tido aqui, infelizmente, são por plantas tóxicas, dentro da própria propriedade. Então, o impacto é gigantesco, né? A gente acaba não tendo a noção desse impacto até que sente no bolso, né? Então, essa é a ideia aí, Rafael. Acho que está bem representado a questão da importância. E só para concluir essa parte do histórico de pesquisa, eu sei que tem gente que se incomoda, a gente fala experimentação com animal, né? Então, hoje, como é que funciona isso daí? Antigamente, eles iam nas propriedades, eu vou falar como acontecia mesmo. Achavam uma planta que suspeitava que era tóxica, eles já olhavam para o proprietário. Você tem aqui um animal que você quer descartar? Tenho. Ele já metia a goela abaixo e via o que acontecia. Era assim os experimentos. Hoje tem todo um comitê de ética, né? Todo um protocolo para a gente fazer essas pesquisas aí. Então, antes que o pessoal ache que a gente sai matando boi para ver se a planta mata mesmo, tem todo um protocolo que a gente deve seguir. Tá? Sim. Ô, Flávio, tem um outro ponto que eu acho que é interessante da gente entrar na discussão, né? Geralmente a gente pensa, né? Pelo menos eu vou falar por mim, né? Que se eu penso assim, não, se uma planta é tóxica, né? Essa planta está na natureza há milhares de anos, assim como o ruminante, o animal de forma, né? Os equídeos também. Então, assim como os animais estão na natureza há muito tempo, certo? É impossível esses animais saberem que uma planta é tóxica, né? Será que eles não identificam que essa planta é tóxica e eles, mesmo assim, eles vão consumir a planta, né? Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho, né? Agora, a Stefania aí acabou de mandar, né? Eu cresci ouvindo que acontecia isso. É real, a gente cresceu ouvindo histórias, né? Digamos assim.
Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho disso. Alguns mitos, algumas coisas que a gente escuta por aí, né, sobre a planta que dá leite, né? Planta que sai leite, ela é tóxica obrigatoriamente. Eu queria que você comentasse um pouco disso e comentasse também essa relação do animal com a planta tóxica. Por que ele se intoxica com essas plantas? Pode ser? Pode, claro. O primeiro momento a gente tem que entender o seguinte, né? A intoxicação, ela é causada por um princípio ativo que está na planta, né? Então, por exemplo, esses princípios ativos são extremamente variados um do outro. Tem plantas que causam morte súbita, ou seja, o animal come, movimenta e morre. Tem planta hepatotóxica, tem planta que causa lesão na pele. E isso varia muito do princípio que essa planta tem. Existe um livro muito bom, é meio antigo, eu tenho ele escaneado aqui, que ele descreve um pouquinho sobre a evolução das plantas, né? E a gente acaba aí chegando à conclusão, né, que esses princípios ativos da planta são metabólitos, a maioria metabólitos secundários, que vão ter por objetivo proteger essa planta. Então, exemplo, proteger de ataque contra herbívoro, contra a cigarrinha, vamos supor assim. Então, é uma proteção da planta, esses princípios, né? E aí, quando a gente tem um animal naturalmente naquele ambiente, então vamos supor, um elefante lá no ambiente da Ásia ou da África, ele, naturalmente, ele conhece essas plantas, porque aí tem toda uma discussão se aqueles que eram sensíveis já morreram mesmo, ou se eles vão conhecendo e ganhando resistência. Quando a gente fala em animal estabulado, preso, né, bovino, por exemplo, ali no piquete, um animal exótico, né, a gente introduz esse animal aqui no Brasil, e assim como introduz uma forrageira nova, a gente vai falar, por exemplo, da braquiária, esses animais, obviamente, não conhecem essas plantas a princípio, né? Então, o desconhecimento é um fator, sim, que vai levar esses animais a ingerirem essa planta. A partir do momento que esse animal ingere essa planta, algumas plantas têm um efeito tóxico menor, ou alguns fatores palatáveis que desagradam, esses animais param de se alimentar com essa planta, se não morreram, por exemplo, né? Então, existe essa questão. E aí existe um negócio bem legal também, falando aí desse comportamento animal. Ao mesmo tempo, né, que existem aqueles animais mais centrados, né, ao ingerir, o tempo parece que não fez bem, então eu não vou comer mais, né? Existem os que a gente chama de facilitadores sociais. Isso acontece muito numa planta que a gente não vai comentar aqui, porque está mais o Pantanal dando problema lá no Pará, que é a hipomeia, né, que é tipo a família da corda de viola, algodoeiro bravo, né? E ela é uma planta que, assim, os animais estão adaptados lá, ela está naquele ambiente, eles não consomem. Aí você compra o animal de fora, aquele cara vai lá, dá uma beliscadinha nas folhas, os outros vê ele comendo. Por exemplo, acho que eu não estou te vendo. Eu estou vendo agora. Então, por exemplo, o facilitador social é um aspecto importante nesse ponto, né? Outros aspectos extremamente interessantes, a palatabilidade da planta. A gente vai comentar, por exemplo, que na oficial de sala, a palatabilidade dela é péssima, os animais nem conseguem, nem gostam de comer ela. Então, fome é um dos fatores que a gente vai ter que discutir bastante, né? Eles vão buscar novas formas de alimentação através da fome. E aí tem outros aspectos aí relacionados também a por que a intoxicação vai acontecer. A dose ser menor, né? Tem todos esses aspectos que a gente vai discutir em cima de algumas plantas, né? Então, assim, a relação herbívoro, né, com a planta e essa planta ser tóxica, hoje em dia a gente sempre trabalha os estudos, os experimentos pensando em dois fatores. O primeiro, esse animal pode ficar resistente a esse metabólito secundário, né? Então, esse é um primeiro fator. E aí é uma coisa que a gente ainda está estudando para ver se, por exemplo, eu consigo transformar um bovino resistente à intoxicação por braquiária. E outro fator que a gente está nessa linha de estudo é a resistência do animal. Então, por exemplo, existe um fator histórico, né, na introdução das braquiárias no Brasil, a gente comenta também depois um pouco, mas já contextualizando, a braquiária foi introduzida aí em 1960, né, Rafael? Da linha mais a floricultura. A braquiária decumbens, né? Isso. E
Então, assim, a Embrapa depois introduziu em 1983, eu acho, 80, a Brisanta. 84. Então, assim, ao longo desse período de 1960 a 80, morria muito boi intoxicado por braquiária. Muito boi, tem muito relato. E aí, depois que entrou a Brisanta e começou a substituir a Decubens, reduziu um pouco essa mortalidade. E alguns autores levantaram a seguinte teoria, que a gente sabe que até é um fato isso hoje, que o teor do princípio tóxico da Brisanta é menor, né, da saponina, a gente vai ver daqui a pouco também, é menor que o da Decubens. Só que tem pesquisadores que olham pelo outro lado. Os caras falaram assim, cara, os animais que eram sensíveis morreram. E a gente tem cada vez mais melhorado geneticamente a isso. Então, é a teoria, quase uma teoria, não da evolução, mas é o mais forte sobrevive, né, e passa a sua linhagem genética. Isso tem acontecido bastante aqui também no Brasil. Tá? E dá para, Bom, digamos assim, acreditar nessa linha de pensamento, porque a gente está falando aí de 40 anos praticamente já, né, Flávio? Então é possível ter sido agregado, né, a genética, digamos, dos animais mais recentes, essa tolerância maior, né? Seria algo assim, né? o caminho é mais ou menos esse. Tanto que a galera que trabalha forte nessa linha de resistência, aí estão estudando isso, o melhoramento genético associado aos animais mais resistentes e o melhoramento genético também da planta, para ela cada vez ter menos, né, a concentração do princípio tóxico que ela possui. É uma coisa que, para braquiária, a gente vai ter que estudar mais isso, né? Tá faltando um pouco disso daí. Bom, você tinha perguntado outras coisas interessantes, né, relacionadas aí aos mitos. Eu acho que é pertinente, eu acho que muita gente espera ouvir falar um pouquinho dos mitos. O meu receio de falar de mitos e verdades, né, sobre plantas tóxicas, o pessoal fica bravo comigo, porque tem coisa aí que é complicada, né? Bom, existem vários mitos, tá, pessoal? Vários e diversos, né? O primeiro que eu ouvi dentro da carreira nessa linha de plantas tóxicas foi relacionado ao urubu, tá? Então o mito ele é simples, né? Ele dizia que se o boi morreu de picada de cobra ou ervado, né? O urubu não vai na carcaça. Esse é o primeiro que eu conheci. E aí, na época, né, eu era também meio inocente, eu acreditava também, né? A gente vem bastante contato da área rural e eu brigava com o meu orientador, não come não, pode deixar. E aí surgiu o experimento que eu realizei com sucupira, né? E na época, eu acho que morreram 20 animais, né, intoxicados por sucupira. Eu estava na propriedade de Santo Antônio do Leverger, o produtor estava me ajudando lá a conduzir as coisas, né? E aí tinha as carcaças de animais que morreram e a gente precisava levar essas carcaças para um buraco lá, né? Não vou falar aqui que é errado fazer isso, mas a gente precisa levar as carcaças para outro lugar. Então a gente ele amarrou essas carcaças no caminhonete, F-250, e saiu puxando, né? Ele puxou acho que umas 4 carcaças de uma vez, assim. E eu sentado em cima da caminhonete, que ia sobrar para mim lá, incinerar esses animais, e eu lembro uma cena fantástica, né? Tipo assim, uns 40, 50 urubu vindo atrás, voando, assim. E aí foi onde eu pensei, cara, é uma oportunidade legal, né? Chegamos lá, soltamos animais, desamarramos os animais, colocamos lá e vamos ver os urubus, né? O comportamento. Esses urubus, eles iam ali na carcaça e eles faziam 2 comportamentos principais. A gente está falando do comportamento do urubu, né? Eles consumiam o olho, consumiam a língua e região perianal, muitas vezes ali de vulva, tá? E teto, muitas vezes. E ficava meio que por isso, né? Por um tempo. E aí, aquilo chamou muita atenção, a gente ficou observando aquela relação dos urubus com a carcaça e falou, cara, esses urubus não vão, né? Dilacerar essa carcaça, igual todo mundo fala. E foi aí que a gente teve uma ideia, vamos facilitar a vida dos urubus. Chegamos, pegamos umas facas, né? Mal molado, eu sofri pra caramba no dia, cortamos, picamos aqueles boi, tiramos parte do couro e foi uma festa, Rafael. Eu diria que eles acabaram com tudo que tinha tecido mole nesses animais. Então, discutindo com pessoas que têm bastante experiência nisso, o que a gente sabe hoje é o seguinte:
O urubu, gente, ele é um animal que tem, o estômago extremamente resistente. Ele ingere toxina botulínica e não tem nada, né? Então, ele não está nem aí com a toxina da cobra ou da planta. O que aquele urubu preto tradicional que a gente conhece não consegue fazer, muitas Furar. vezes, é furar o couro do animal, a pele, até que ela sofre um processo aí de apodrecimento e ele consiga. Então, se você facilitar a vida dele, ele vai consumir. Existe um urubu, que é o urubu-rei, né, que é um branco, um pouco maior, e diz a lenda que esse conseguiria furar, mas eu não tenho comprovações científicas disso. Então, esse é o mito 1, que para mim não tem sentido, eu já expliquei porque eu tenho várias experiências nisso. Mito 2. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa de mito aí, porque a gente já pode usar o mito para responder, mas eu acho que não. Vamos falar da questão de lactescente, né? Eu vou na propriedade. Gente, cada visita em propriedade, tem aluno meu que já foi aí comigo, né? A gente anda em média 10 quilômetros na propriedade para tentar identificar todas as possíveis plantas. Isso eu marco no GPS. E aí, quando eu chego na propriedade, e não leva a mal, e aí chega uma pessoa que, ou produtor e tal, e ele vai ele vai falar, ó, ali tem uma planta que solta leite, e é aquela planta que está matando meus animais. Eu falei para vocês que a gente tem que acreditar bastante no produtor, concordo. Mas se tem uma coisa que a gente já sabe, é que a maioria das plantas lactescentes, ou seja, que tem essa propriedade de produzir esse leite aí, né? Esse látex, essa resina até, elas não são tóxicas. Então, se a gente pegar o histórico de todas as plantas tóxicas que a gente conhece, você não vai encontrar essa lactescência abundante. Então, isso é mito, tá? Bom, outro mito, né, bem comum é relacionado à coloração das plantas, né? Ah, aquela planta lá é vermelhinha, né? Igual aquele sapo vermelho que é tóxico, né? Que é peçonhenta, né? Venenoso, na verdade. Não, pessoal, a característica física da planta não determina se ela é ou não é tóxica. E um outro detalhe importante, né, falando na característica física mesmo da planta, ela realmente não determina a toxidez da planta, isso já é bem conhecido, né? A gente bate muito em cima disso. Uma outra questão que não sei se fala que é mito ou verdade, mas é uma coisa que me preocupa muito, é a gente usar na academia, tá, gente? Nome popular excessivamente. Então, por exemplo, quando eu voltei para Rondônia, aqui, em algumas regiões, o pessoal chamava. Vai ter a foto aí, não sei se você consegue projetar. Consigo. Opa, caiu meu celular aqui. Voltei. Desculpa aí, gente. Então, a foto das CLEP aí, né? Das Clepes. Das CLEP do lado da palicúria. Ah, tá. Junto? Isso. Você tem ela aí? Sim. Galera, olhem essa foto aí. A gente vai ver duas plantas, né? Do lado de baixo, de onde está escrito mito e verdade, eu não sei se é esquerda ou direita aí. A gente tem as Clépia, né? Curosáfica aí. Menos rosa. Essa aqui. Isso daí. E do outro lado a gente tem a Palicúria margrave, tá? O que acontece, pessoal? Essa mais escura aí de vocês é a planta mais tóxica do Brasil. Ela tem um princípio que é o ácido monofluoracético, né? A outra é isso, que ela causa mortalidade, ela causa morte súbita, né? E causou, principalmente em Rondônia, uma mortalidade muito alta aí no passado. Então, ela tem um princípio que é o monofluoracetato, e antigamente, não sei se tem gente mais velha aí, existia um composto chamado 1080, que era um veneno de rato, hoje é proibido, né? Muita gente ainda compra da Bolívia. Planta. Então, o que as pessoas antigamente faziam, né? E reza a lenda aí, os indígenas. Eles pegavam Flávio, parte dessa planta. Oi? deu uma travadinha. Você repete, por favor, só os últimos 10 segundos aí. Deu uma travadinha. Isso, então, o pessoal mais velho, existia um composto antigamente, que era um veneno de rato, chamado 1080, né? E aí esse composto, ele tinha o mesmo princípio ativo dessa planta que vocês estão vendo aí na frente, da Palicúria margrave. Aí o que acontece?
os antigos aí, os indígenas, pegavam essa planta que vocês estão vendo aí, maceravam, colocavam no alimento e usavam como veneno de rato. Então foi daí que surgiu um dos nomes populares, que é a erva de rato. Olha que interessante. O nome popular mais aceito dessa planta é cafezinho, tá? Porque ela tem características muito próximas ao café, ela é uma rubiácea. Agora, o termo erva de rato, ele surgiu por causa dessa história aí, de ser usado para matar rato. Então lembrem dessa planta, Palicura margrave. Coloca na outra foto, fazendo favor, Rafael. Agora eu vou lançar um desafio. Quem conhece essa planta aí como erva de rato, tenta matar os ratos aí. Na verdade, assim, a história dessa planta é o seguinte, pessoal. Ela é tóxica? Ela é, tá? Ela é tóxica. A dose tóxica dela não é muito alta e também não é muito baixa. Alguns estudos aí vão chegar de 5 gramas. Flávio, 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 eu acho que travou de novo, cara. Para mim aqui travou. Travou o que você falou depois do desafio para frente. Ah, tá. Mas não, beleza. Mas eu acho que o pessoal aí está comentando, estão falando algumas coisas. Talvez não travou para todo mundo. Mas vamos Ai, lá. então vai lá. É, é- essa planta aí, é, a gente vai ter como média de dose tóxica de 5 a 10 gramas por quilo. Entendido? Então, acho que voltou aí. Estou vendo os Sim, comentários aqui que gravou. agora eu tô Então, ouvindo. se eu pego um animal de 200 quilos, eu preciso de 2 quilos dessa planta para intoxicar e nem não necessariamente matar um animal. De matéria seca, Agora, Flávio? não, de matéria natural. Natural. Agora tem um detalhe, detalhe comportamental. Quem tiver curiosidade, eu tenho às vezes, experimenta essa folha aí. Coloca na boca. Tenta ver animal pastar. Vamos falar aqui do professor Paulo Carvalho. Ele não come. Essa planta é muito ruim. Ela é muito pouco palatável. Então, o professor Tokarnia, ele tem uma publicação datada, acho que de 2000 ou 2001, onde ele visita as propriedades que chamavam ele para ver as intoxicações por essa planta, e os produtores falavam, ó, essa planta está matando meu gado. E aí ele fez esses testes de dose tóxica, né? E aí descobriu que a dose era meio alta. E aí qual que era a desculpa dos produtores quando ele mostrou, a dose tem que ser alta? Eles falavam, quando o boi vai comer a folha do capim, ele pega um pouquinho dela também. E aí esse pouquinho, segundo os produtores, passaria aí de 2, 3 quilos, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, assim, na prática, essa planta é classificada como uma planta tóxica sem interesse pecuário, porque na prática a intoxicação é quase impossível de acontecer. Então, quando a gente usa o termo erva de rato para essa planta, infelizmente a gente está transmitindo uma informação que pode Nada. passar uma mensagem errada. Então, um apelo aqui, né? Vamos chamar ela de oficial de sala. É uma planta muito bonita, na verdade, até. Só que ela não vai causar problemas tóxicos, tá? A não ser que você pegar ela e enfiar a goela abaixo do boi até chegar nessa dose tóxica. Então essa é a mensagem que eu tenho sobre esta planta em si, Rafael. Consegui Ah, ouvir até o final, hein? eu ouvi, aham, eu ouvi. Então show de bola. Eu acho que a gente pode dar sequência, cara. Beleza. Você já falou de duas. Posso voltar aqui, Flávio? Pode voltar. Beleza. A gente falou de duas. Você já comentou aí de duas plantas tóxicas, porque tem a ver com esse lance aí dos mitos, né? E verdades, digamos assim, sobre plantas tóxicas. Então vamos entrar agora aqui no. Só para fazer um comentário antes, né, Flávio? Quando a gente fala de uma planta ser tóxica, né? Primeiro, é claro, ela tem que ter um potencial de causar intoxicação no animal,
certo? Só que ela também tem que estar no pasto, né? Ou seja, ela tem que estar num local onde o animal tem acesso. Então, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, né, Flávio? Mas pasto degradado, pasto mal manejado, né? Ou mal cuidado, onde o produtor não identifica esse potencial de problema, né? Vai agravar, digamos assim, essa situação, né, Flávio? Só fazer um comentário que eu acho que não pode passar em branco, né? Então, o manejo do pasto de forma geral, recuperar, né, ou renovar pastos que estão mais degradados também fazem parte da profilaxia, né, para tentar evitar esse problema, mais ou menos isso, né, Flávio? Com certeza, se você pensar que você, aqui na região, por exemplo, né, até o Luiz Cláudio está aí, a gente está com até a dissertação de mestrado dele, a gente tem feito um levantamento há uns 2 anos de quais são as plantas que causam problemas aqui para a gente. E aí a gente vai ver que não são tantas, né? Vamos dizer aí que seria na faixa das que mais causam, de 15, né, 20 a 15 plantas mais ou menos. Então, partindo dessa premissa, boa parte dessas plantas são plantas daninhas, que elas vão exigir. Então, de ter essa propriedade, você parte do princípio que você pode ter só uma fonte tóxica de planta agora na propriedade, que é a sua própria forragem, que é o que a gente vai discutir também, tá? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse daí mesmo, Rafael. Show de bola. Vamos então agora entrar no. A gente falou já de algumas, então vamos falar sobre planta tóxica mesmo, então agora, nomes e etc, né? Eu queria que você falasse para a gente, Flávio, vamos tentar caracterizar assim, né? Um nível nacional, digamos, né? Nível nacional. Quais são as principais plantas tóxicas? Mas também no nível local, né? Rondônia, Sim. digamos assim, ou o nosso Cone Sul aqui, por exemplo. Quais são as principais plantas tóxicas que a gente encontra por aí? Então vamos lá. Historicamente, a planta tóxica de maior importância no Brasil é considerada a Palicúria margrave, que é a cafezinho, tá? Contextualizando um pouco sobre ela, muita gente tem dúvida sobre essa planta. Ela é uma planta da família das ubiáceas e ela causa morte súbita nos animais. Ela bloqueia o ciclo de energia, né, o ciclo de Krebs, e mata esse animal, né, rapidamente, né, normalmente após movimentação. Essa planta, né, que era a mais importante, e não, a gente tem dúvida se ainda é, provavelmente não, ela é uma planta de áreas sombreadas. Então, se a gente pegar historicamente aqui em Rondônia, ali no Mato Grosso, né, o acesso dos animais a áreas de mata eram muito grandes. Ninguém cercava mato, né? A galera soltava boi em mato, na verdade. E o acesso a aguadas, né, principalmente rios, é, fazia com que os animais issem para essas áreas sombreadas. E aí você tinha as intoxicações por palicúria. Hoje, pelo Código Florestal e pela questão ambiental, a gente precisa respeitar essas margens de rios e a mata. Então é necessário cercar. Isso a galera tem feito, pelo menos onde eu tenho ido aqui. Ou seja, o acesso, que é o principal para ter a intoxicação, na palicura ele está reduzindo. Então ela não é mais, talvez, a planta que mais tem problema aqui no Brasil relacionado à toxidez. Ô, Cada Flávio, estado. Oi? Flávio, só aproveitando que você falou isso, acho que é legal fazer um comentário aqui. O Gabriel, nosso aluno, Gabriel Sattler, ele pergunta se tem diferença da erva de rato, da sombra para aquela que está lá no meio do pasto. Acho que você podia comentar alguma coisa sobre isso, né? Já que você Essa, falou da palicura. essa pergunta é muito boa, tá? Pelo seguinte, é, pensando na característica física da planta, tá, pessoal? Por exemplo, plantas que a gente conhece bem no dia a dia. Um limão de uma laranja. A gente conhece bem no dia a dia, mas agora quem não tem contato, você pega um pessoal lá de São Paulo, eles vão olhar e muitas vezes, se for planta da mesma família, eles vão olhar ali e vão falar, pô, é a mesma coisa, né? Então, o que acontece com as palicúrias? Existem várias espécies de palicúria que pertencem à família Rubiácea, que é a família do café. Então, entenda-se. Eu não sei se eu preciso parar de falar, travou ou não? Opa, Não, né? Então,
Beleza, tá Deu uma ouvindo, né? travadinha, Elas têm, deu uma, cara... tra- deu uma Deu, travadinha, deu. agora voltou. Que voltou. Ela, elas têm características... né? Só que o do Rafael acho que tá travado. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Cara, travou, agora voltou, eu acho. Deu uma travada Isso, geral. isso travou mesmo. Mas a gente estava comentando o seguinte, né? Que existem várias espécies de palicúria. Em Rondônia, por exemplo, existe a palicúria margrave, que é essa extremamente tóxica que a gente comentou. Existe a palicúria grandiflora, que é tóxica também, só que ela gosta ali, até vai bem numa meia sombra e não no sol, né? E existem palicuras de sol que são muito semelhantes fisicamente, né, às palicuras de sombra. Então, palicura cross, entre outras aí. O que acontece? Se eu vou no meio do pasto e enxergo essa característica que a palicúria tem em uma planta e aquilo está batendo sol, eu afirmo e garanto para vocês, essa planta não é tóxica, tá? Ela se parece, ela tem características botânicas iguais, semelhantes, né? Muda alguma coisinha ou outra, mas é difícil para identificar, né? A gente não é botânico, até para um leigo ainda mais. Então, a primeira dica que eu dou, como saber que eu tenho problema com cafezinho? A primeira dica é o seguinte, a palicúria não manda recado quando você tem problema com ela. Você já vai ter problema, já vai ter morte súbita, vai ter animal caindo na movimentação. Essa é a primeira dica, tá? E aí depois identificar ela em área de sombra. O que acontece? É um grande erro aí nossa até tal, das pessoas que estão a campo. Eles vão lá e tem aquele cafezinho, né, aquela planta no meio do sol. E eles te levam lá e falam, cara, minha propriedade tem muito cafezinho, olha aqui. Vai me dar problema? Você pode falar, não, porque se ele não te deu até agora, significa que ele não é tóxico, que não é a palicúria verdadeira. Eu acho que a linha é essa daí, Gabriel. Tá? Então, o principal ponto, a gente não precisa inventar problema. A gente tem que ir atrás do que o problema que já está acontecendo. Né? Pô, tem morte? Tem. O quadro clínico parece com detoxicação palicúria? Parece. Então, provavelmente vai ser. Tá? Então, o caminho é por aí. Não vamos inventar, né? Ah, na minha propriedade tem um monte de planta tóxica. Aí o cara tem um monte de boi e nunca aconteceu nada. Então, essa é uma questão aí, tá? Além da panicura, Flávio, em Rondônia, né? Então, mais especificamente, né? Pensando que o cafezinho, erva de rato, seria assim, né? Nacionalmente a planta mais aclamada, né? Como problemática. O que você tem visto na nossa região e que também, é claro, né? Acontece em outras regiões por aí também. Então vamos lá. Se você Aqui na quiser que eu região de... projete alguma coisa aqui, você avisa, tá? eu acho que vai ser bom, tá? Aqui na região de Rondônia, pessoal, sendo mais específico, a gente tem um problema sério ultimamente com intoxicações. Eu acho que eu vou ter que pular lá para frente, né, Rafael? Mas Sim. o maior problema que eu tenho aqui, que me incomoda, que eu não consigo entender algumas coisas, são intoxicações por enterolóbio, tá? Enterolóbio que vai ser a nossa orelha de macaco. Com certeza muita gente que está aí conhece. Esse é a minha maior dor de cabeça. Segunda maior, eu descobri tem uma outra maior que está recente aí. Inclusive, acho que o Leandro está aí, ele é mestrando da UFMT. A gente está começando agora um projeto de mestrado dele com um caso novo aí, depois eu vou comentar um pouco para vocês. Consegue colocar no enterolóbio, né? Então, para quem não conhece, pessoal, enterolóbio com torticílio, né? A galera aí perguntando do tingui, depois eu vou comentar assim. A orelha de macaco, né?
Então, pessoal, por que é uma planta que está me dando um pouco de dor de cabeça na nossa região? Eu voltei para Rondônia, se eu não me engano, em 2013, né? E aí fiquei em Cacoal, depois de 16 eu vim para Colorado. Nesse ano, 2016, eu peguei um monte de surto por enterolóbio. E o que mais me assustou nesses surtos, coloca, eu acho que, deixa eu ver qual que é o slide aqui, é que vai ter que ser no outro slide, né, dos animais. Pode ser. Galera, Qual que você quem quer? for, quem for sensível, né, é importante comentar, vão ter fotos aqui de animal morto, tá? Então, quem não quiser ver, ou quem está comendo, é um Qual que animal é, Flávio? doente, né? Coloca aí 15? no slide 29, é o da orelha, lembra da orelha? Sim. Então, o que essa planta tem causado? Então, esse foi o atendimento que eu fui fazer, né, o timbori, é isso mesmo, outro nome popular. Timbori, o tambori, tem um monte de nomes populares diferentes. É a mesma planta, tá, gente? Qual que é o primeiro comportamento que a gente observa na propriedade? Essa planta causa fotossensibilização, né? Então, essas lesões de pele, a orelha do animal, primeiramente, ela vai engruvinhando, formando uma orelha de colher, né? Por causa da lesão, e depois essa lesão vai se estendendo para a pele, tá? Coloca até, pode passar essa outra foto. Então, por exemplo, esse já foi um outro surto nessa mesma época com vaca leiteira, e aí mostrando mais lesão de pele, tá? Essa hiperemia, essa lesão de queimadura, tá, gente? O pessoal tá perguntando aí se é o mesmo tambori. Galera, é o mesmo tambori, timboril, timbaúva, chimbuva, orelha de negro, orelha de macaco, e não me recordo outro nome, mas se alguém lembrar aí, eu confirmo se é ou não. E aí, essa planta, ela causa essas lesões de pele, parecido até com o que a braquiária causa. Então, no começo, quando eu comecei a pegar esses casos, eu falei, pô, tem uma fotossensibilização diferente aqui e tal. Até que teve um dia que eu peguei uma morte, né? A próxima foto é um animal morto, gente. Quem não quiser ver, não veja. Passa aí, Rafael. Vamos pôr a tarja preta primeiro, aí eu passo. Essa tarja preta aí, né? Então, assim, esse animal morreu, e a hora que eu fiz a necrópsia, né? Eu examinei ele aí, a gente tem que examinar esse animal, eu encontrei um monte de semente de enterolóbio, de timbaúva, tambori, né? No interior do rumen. E ele tinha lesão de pele, ele estava num surto, né, natural, espontâneo dessa intoxicação. E aí, na época, por que isso me gerou? Eu fiquei muito implicado com essa situação, porque eu perguntava para a galera da região e pouca gente conhecia. E então, a doutora Luciane do Daron, médica veterinária, eu não sei se ela Ela está tá, aí. ela tá presente aí, eu acredito. Eu vi agora em É, pouco. ela foi muito importante nesse processo de entender, né, porque ela conversava com os produtores. Tem uma foto lá que tem um monte de fava jogada no chão da estrada, e ela que viu isso, ela até me levou para rodar alguma região aí. E aí a gente conversava com os produtores e todo mundo assim, todo mundo não, mas boa parte não entendia o que estava acontecendo. Porque é uma árvore grande, ela já estava lá não sei quantos anos, né? Então, de um tempo para cá, as intoxicações aumentaram. Como que essa intoxicação acontece, né, Rafael? As favas, elas se caem, né, da árvore, ali, aqui na nossa região, aqui começa isso em setembro, né? E aí esses animais vão ter acesso, obviamente, né, a essas favas, e ela é meio docinha, eles vão comer. Vão comendo aí até novembro e dezembro. E aí você tem intoxicações nesse período. Eu estive num congresso recentemente aí, tem um ano, né? E aí lá eu encontrei um colombiano que teve o mesmo problema. E ele falava, ó, antigamente não tive problema e aquilo começou, tá? Douglas, eu vou responder sua pergunta aí, bem pertinente, tá? E aí a gente começou a discutir e a gente percebeu que a produção de fava varia muito de ano para ano, dependendo da condição climática. E talvez seja uma explicação, a gente está tentando entender ainda. Mas é a planta que eu mais peguei caso aqui em Rondônia, a gente fez já um boletim técnico, né, sobre essas intoxicações. Então, assim, tem acontecido muitos casos nessa época do ano. Eu vou já aproveitar e responder duas perguntas que eu vi sobre essa planta, né? Aham. A primeira, eu acho que foi da Edneia, que ela perguntou qual que é a solução? Cortar a árvore, né? Então, legalmente falando, eu não posso falar isso, tá? É uma árvore que é protegida, é uma árvore nativa, né?
Então, eu sempre tenho, acho que, opções interessantes. A primeira, você pode cercar. Ah, mas é caro, beleza, pode ser. E a segunda é acompanhar se ela vai produzir ou não. Se ela for produzir fruto naquele ano, você vai acompanhar isso desde o começo, você vai ver o fruto verdinho, a fava, né, verdinha, você não põe boi naquele piquete. É uma das estratégias que acabam sendo utilizadas. Obviamente, a gente não pode recomendar o corte. Bom, a segunda aí, eu não lembro quem foi. Não, Douglas. Douglas Ganzerla. Isso, Douglas, sua pergunta é muito boa. Existem, sim, duas árvores que são heterolóbium também, e uma dá uma fava um pouco menor, que cientificamente a gente fala gumífero, né? E outro que é o contorticilium. Agora, a gente, para conseguir identificar botanicamente, estamos até tentando. Agora, o que acontece? Varia muito de região para região, parece que o solo. Eu já mandei fava para as pessoas, para botânicos identificarem dessa menorzinha da maior, e foi identificado como a mesma coisa. Agora, eu não sei se são características aí regionais de cada local. Eu estou tentando entender isso também. Quem tiver conhecimento sobre isso, quem tiver as duas árvores no mesmo lugar, no mesmo local, por exemplo, eu agradeço de visitar a propriedade. Eu adoro visitar a propriedade dos outros e tomar café, né? Ô, Então, Flávio, pode falar. o Instagram vai cortar ela. Volta na imagem ou a gente passa para outra? Não, podemos partir, senão nós vamos sair. Bem que você falou, né, que passava rápido pra caramba. Passa rápido. O pessoal até vai brincar comigo, porque normalmente eu durmo 8h30, né? Então, hoje eu não vou conseguir. Mas tá me vendo bem, Seguir a né? Porque visão, mas hoje meu vídeo tá travado para mim. Rafael, aí assim, se quiser, a gente pode até começar a abordar um pouco ou passa por cima, se quiser, passa por cima aí das imagens das plantas que a gente tem lá, de daninhas, né? Que são invasoras, eu comento rapidamente em cada uma, só para caso alguém tenha alguma dúvida, né? E aí a gente vai para as forragens, né? Que eu acho que é um ponto alto aí pode ser. da live, tá? Pode Agradecer, ser. galera, enquanto arruma aí todo mundo que entrou aí, a equipe do DIEP aí, meus colegas de trabalho, né? Agradecer bastante aí pela participação, tá? Pessoal de Cuiabá, aí, um abraço, pessoal de Cacoal. E os alunos do IFRO, né? Deve ter uns 10 aí que são obrigados a assistir essa live. Pior que não. Pior que não? Então tá bom. Não tá, não tá Isso, obrigatório. daqui a Deixa eu pouco a gente vai ajeitar aqui. falar sobre braquiária, né? Então, você acha que dá para fazer isso, de passar aí Tá. pelas plantas, Sim. né? Então, palicura a gente já falou, galera. Eu já vou recomendar aqui o cuidado de quem mora em região que tem palicura. O principal, gente, é acesso, impedir que o animal tenha acesso, porque a dose é muito baixa. E o outro cuidado é o manejo. Em região que você não consegue controlar, a intoxicação ela é estimulada pela movimentação. Então, cuidar no manejo aí dos animais, tá? Aí pode ir passando, acho que as plantas aí, pra gente comentar um pouquinho de cada Certo. uma. O céu de sala já comentou, né? Só de sala já comentamos bastante, né? E eu até brinquei, Deixa eu só pessoal, ajeitar. cuidado para divulgar as imagens do oficial de sala, porque vai parecer que é a planta mais tóxica do mundo, né? Quem não assistiu a live, É. pode ir. Cambará. Isso, galera. Quem conhece isso daí, né? O cambará, que é a lantana. A lantana ela é hepatotóxica, tá? A gente tem alguns relatos de intoxicação aqui bem consistentes. Acaba que não acontece muito porque ela é pouco palatável, né? Ela é meio amarga. Quem tiver curiosidade, não vai morrer não. Dá uma mordidinha na folha que vocês vão perceber. Os animais não gostam de consumir a lantana e a dose tem que ser, às vezes, meio alta também. Pode passar, Rafael. Vocês conhecem essa com certeza. Quem brincava de bem me quer, mal me quer com as florzinhas da lantana. Bom, o fedegoso, essa é conhecida por todos, né? Fedegoso, galera, tem duas situações aí interessantes, né? Abraço pro Vitor aí de Cuiabá também. O fedegoso, ele é uma planta miotóxica, né? É tóxica para a musculatura, tá? E aí existem dois principais, né? A cena obtusifolia e a cena
ocidentários que vão ter um comportamento parecido aí na propriedade. Tem alguns estudos pela galera aí de Cuiabá, relacionados a essas intoxicações, né? E a Luciane, né, falou aí pra gente, é o que mais tem aqui, tem muito mesmo, tá, gente? Ela é uma planta que ela gosta de matéria orgânica, então ela vai estar muito presente em perto de curral, perto de cocheira, né? E aí muita gente pergunta, mas por que a gente então não vê tanta intoxicação pela acena? Bom, os relatos que a gente tem aí, que a gente já acompanhou, até da literatura, a pastagem tem que estar bem comprometida, né, por essa acena. Então, pastagem degradada, né, Rafael, onde o fedegoso acaba sobressaindo, e ela tem que ser quase a base alimentar desse animal para ele se intoxicar. Então a gente não tem muito problema realmente porque o consumo na nossa região acaba sendo baixo. Posso criar uma situação de intoxicação? Pode. A gente fez um experimento mesmo em Cuiabá, junto com o professor Furlan, ele até estava aí, e lá a gente pegou umas gradezinhas, colocava os ovinos consumindo exclusivamente essa planta. Ela é meio complexa assim, para entender quando que ela dá problema. Então não é uma planta que a gente se preocupa muito aqui na nossa região, só que ela pode vir sim a dar problema. Tá? Pode passar. Galera, aí em relação a solanáceas de forma geral, né, Juá, Jurubeba, Jurubebão, Rondônia parece que tem mais de 43 aí, espécies de solano, tá? No Brasil, várias são tóxicas, né? Algumas tóxicas para o sistema nervoso, outras tóxicas causam outro tipo de intoxicação, aí, por exemplo, mineralização. Aqui em Rondônia, a gente tem a planta, não observa muito consumo, né? Talvez pela presença de espinhos, então a gente não observa também intoxicação até o momento, mas é relatado a existência da planta. Todo mundo aí que está aí conhece essa planta, ou o nome popular dela. Pode passar? Os espinhos, né? Acho que você comentou, né, Flávio? Isso, os espinhos fica um pouco difícil aí consumir, né? Essa foto eu coloquei, e aí eu acho que teve alguém que ali atrás perguntou sobre tingui, né? Tingui, timbó. Existe um grupo de plantas, né, que são as plantas que causam morte súbita, né? Esse grupo, né, de plantas que é bem espalhado pelo Brasil, né, sul, nordeste, centro-oeste aqui no norte, normalmente fazem parte de 3 famílias, e uma das famílias são as malpighiáceas. Então, a malpighiácea, gente, é uma família extremamente complexa, tem um monte de planta, eu acho que é uma das que a gente menos conhece experimentalmente aqui, talvez na nossa região. O professor Sandro Chons, lá da Unir, tem um artigo publicado na Tóxico, na revista fantástica aí, sobre uma nova espécie aqui em Rondônia, que popularmente o pessoal chamava aí era até o nome científico, né, Mascânia, né, as amorímias que existem aqui no Brasil. Em Rondônia, o que a gente tem visto, né? Uma amorímia amazônica. O pessoal de Coniza tem uma amorímia lá chamada pubiflora, que eles chamam popularmente lá de suma, né, por causa do cheiro. E aí no Mato Grosso, eu até trabalhei no doutorado com essa planta aí, que é a Nedenzuela stanea. Então, sobre esse grupo de plantas aí, que inclusive entra como um tingui também, né, em algumas regiões tem esse nome popular de tingui-timbó, o efeito tóxico é parecido com a da palicúria. O princípio tóxico é o monofluoracetato. Uma das formas de controle da intoxicação é evitar a movimentação dos animais, por vezes até abrir porteira para eles se movimentarem sozinhos. Época de manejo vacinal. O recomendado é você dar acesso para ele a pastagens que não tenham esse grupo de plantas, para eles irem naturalmente, e depois você fecha esse acesso e dá pelo menos 7 dias de descanso para esse grupo de animais. Aí, não sei se tem alguém de Coniza aí, Rafael, mas não sei se na outra foto não está na sequência minha aqui, eu acho, né? Tem essa planta na pastagem. Ah, tá. Peraí. Não sei se dá para chamar de pastagem, né? Eu vi aí que até o professor Paulo Carvalho entrou. Ele vai xingar se a gente falar que isso é pastagem. Né? Aqui em Rondônia o negócio é meio complicado mesmo.
aqui da apresentação, você quer que eu te fale o slide? É essa Essa, daí, né? por exemplo. Então, isso daí, galera, a galera sempre pergunta, é um outro mito, né? Todo cipó é tóxico. Isso daí é um cipó complicado, né? Que pertence a esse grupo das malpighiáceas, né? Então, até na época do doutorado, eu visitei mais de 100 propriedades com essa problemática. A gente tentou determinar algum protocolo aí também para controle. O pessoal de Coniza, gente, tem muito lugar lá que o pessoal parou de criar animal por causa desse grupo de plantas, e aí virou café em alguns pedaços, né? Porque o controle é muito difícil. Olha essa foto, a gente está em plena seca e ela verdinha. E ela aí está no seu principal potencial tóxico, né? E uma das formas de controlar é mecanizando o solo, né? Mecanizando mesmo. Você começa a gradear e formar passagem, você vai eliminando essa planta. Em lugar que é morrado, quebrado, com pedra, isso acaba sendo meio difícil. E o controle que a gente encontra é cortando e colocando herbicida no topo, né? Exemplo aí do 2,4-D com picoran. E a mão de obra é muito complicada, então ela é um limitante de produção em algumas regiões do Brasil. Eu vou citar duas regiões específicas, né? Uma região de Torixoréu e na região de Coniza em algumas partes. Em Rondônia a gente tem um problema também no centro aqui do estado. Pode passar, Rafael. Bom, não, passar não, né? Na verdade, a gente aborda, as plantas, isso aí. Aí o pessoal que gosta de formar pastagem, tem alguém aí que é de assentamento aí, filho de quem é de assentamento, não sei se o Henrique está aí, Eu não vi o Henrique por aí. o Felipe, né? Essa foto do assentamento Águas Claras, né? Algum tempo atrás, e essa é uma outra planta tóxica aqui do Cone Sul de Rondônia, extremamente importante, que é a samambaia, tá? Não é aquela samambaia da avó de vocês lá, é a samambaia do campo, né? E a samambaia, ela é interessante pelo seguinte, aqui na região do Cone Sul, existem muitas manchas de solo, né, arenosos. Nessas regiões, e aí eu não vou entrar em política aqui, tá, pessoal, mas normalmente os assentamentos são colocados nesse tipo de região. E são regiões que às vezes estão ocupadas por vegetação nativa e são desmatadas, né, para criar pasto, para fazer pasto para os animais. Nessas condições aí, se o produtor não tiver recurso para uma boa formação, normalmente qual que é a principal prática de quem não tem recurso aqui na região? O Rafael sabe falar melhor, mas a galera mete fogo, né? Na verdade, serra ali com a motosserra uma parte, coloca fogo, né? Limpa, não sei se dá para chamar limpa aquela área, e depois vem jogando semente a lanço. Isso faz com que as cinzas, né? Naturalmente, no primeiro momento, elas tornam o pH do solo um pouco mais básico, favorecendo a germinação dos esporos da samambaia. E aí, em seguida, essas mesmas cinzas transformam o pH cada vez mais num pH mais ácido, fazendo com que a samambaia aí se desenvolva cada vez mais bonita. Então, é uma condição perfeita para a samambaia. E por que a samambaia é um grande preocupador para nós aqui? Ela causa vários quadros clínicos, né? A gente tem relatos aqui, eu já acompanhei alguns casos aqui no Cone Sul de Rondônia. Ela pode causar a morte até dos animais por síndromes hemorrágicas, não precisamos entrar nesses detalhes da patologia, só que ela tem um princípio tóxico, que é um pitaquilosídeo, que ele é cancerígeno, né? Ele é radiomimético, ele imita o efeito da radiação. Então existem vários trabalhos já na literatura que mostram que esse princípio, inclusive, pode ir para o leite, e é um princípio cancerígeno. Então é uma planta que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, e que na formação de pastagem, é o momento de eu não deixar com que ela entre aí no seu sistema. Como evitar? Eu vi um monte de gente tentando fazer isso tudo com herbicida, aqui também a galera tenta controlar. Não tem segredo. Para controlar a samambaia, você tem que corrigir o pH do solo, tá? Então, calcário, na medida correta, considerando solos arenosos, né? Principalmente fazer ele de forma parcelada. E aí você controla a samambaia. Olha que samambaia. É fantástico, né? Se a gente pensar que é mais simples do que a gente imagina. E é isso sobre a samambaia. Pode passar?
Se quiser depois, em algum momento, tá, Flávio, que mostre imagem dos animais, você comenta, tá? Ah, tá. Não, O tranquilo. Interolob a gente Eu, falou já, né? isso. Aí, falamos já do interolóbio, né? Eu acho que a gente pode partir, só comentar ali sobre as árvores, né? Um pouquinho. A gente falou da interolóbio, tá, pessoal? Que em passagens bem formadas ela vai estar presente aqui na nossa região e Mato Grosso também. E essa é uma outra árvore bem conhecida da galera, aí, principalmente quem gosta de cachaça. Não deve ter muita gente aí, não. É a sucupira, né? Onde o pessoal coloca sementes aí na cachaça e usa às vezes para dor de garganta, reumatismo, né? Então, a gente comentou aí sobre. Na verdade, eu fiz um experimento com essa planta junto com o pessoal da FMT, foi meu mestrado, né? Experimento de mestrado. E na época, né, a gente acompanhou alguns surtos de mortalidade no Brasil por intoxicação por sucupira. A raiz dela é muito superficial, e aí quando vinha rajadas de vento, vinha ventos fortes, a árvore caía e os animais tinham acesso, como vocês estão vendo nessa foto aí, e ingeriam as folhas. Resultado, mortalidade por necrose hepática, extremamente grave. E aí levantou-se, né, um assunto na comunidade acadêmica, né? O que está causando a lesão do fígado? É a cachaça ou é a sucupira? E a gente, então, assim, ela é hepatotóxica. É óbvio que a gente precisa lembrar que a diferença de um remédio, todo mundo já ouviu falar disso, um remédio para o veneno é a dose, né? Então, dependendo da forma que ela for consumida, ela causa morte, assim, dos animais. Pode passar numa outra foto aí do animal, acho que tem aí, né? E esse daí, quem conhece, é o Léo Pintar, daqui de Colorado, hoje mora lá em Goiás. E aí, nesse experimento, a gente determinou o que, É que a essa sucupira daqui, Flávio? essa mesmo, o que, que a sucupira causava nos animais. E aí, pode passar a próxima foto aí, Rafael, tem um fígado, uma foto de um fígado. Eu acho que não tem problema mostrar Ah, tá lá foto do embaixo. fígado, Peraí. já passamos do horário, né? Deixa eu achar aqui. Mas, resumindo, pessoal, essa planta aí, quando ingerida, quando ela caía, os animais ingeriam avidamente ela, né? E ela causava aí, não é essa não, é a 35 aqui do meu slide, Ah, tá. é uma que tem um fundo azul. Ah, Essa daí, essa. essa história é boa aí, tá? Essa aí eu vou oferecer pro Vitor que tá acompanhando aí, que é a outra, que era da cobra. É um fundo Então, azul não que tem na foto. Você não achou não, né? Um fígado, acho que não tá aí então. 35? Não tá aqui, não. Ah, então Essa? beleza. Mas podemos dar. Não, podemos dar sequência então, Rafael. Mas Tá. resumindo aí, a sucupira é tóxica e é uma coisa que é já bem determinada hoje e a gente precisa tomar cuidado. De novo, não abatam a sucupira, né? Bom, a gente pode falar agora, eu acho que das forragens, né, Rafael? Acho que sim. A gente pode É, entrar nessa discussão. porque eu acho que é um auge, é um auge talvez aqui da live e daqui a pouquinho o povo começa a dormir aí, né? O Sim. Lucas Avelino também acompanhando. Eu postei essa foto aqui hoje, Flávio, né? E Ah, acho que você legal. pode começar a falar. A gente tem essa. Já é, acho que bem. De quase um senso comum aí que a gente escuta sempre que os capins também podem ser tóxicos. A gente tem uma relação maior, né? Maior frequência de histórias, digamos assim, falando sobre Maasai, né? Até o Mombasa. Então, acho que é Uhum. importante a gente entender, né? A gente pode parecer meio drástico falar, não, mas o marandu é o capim que está em 60, 70% dos pastos do país. Como assim ele é tóxico, né? Eu acho que é importante a gente entrar nessa discussão, né? Isso daí é até uma briga, né? Tem gente que quando vê a gente denominar como tóxico, acha que a gente é muito agressivo, né? E não, né? Porque a gente viu o conceito de planta tóxica. E a gente sabe que a braquiária pode matar, como vocês estão vendo nessa foto. Foi um animal que morreu em pasto de braquiária pelo consumo da braquiária. Então, para aqueles que não acreditam, então tá aí uma foto que eu acho que resume um pouco da história. Mas vou contextualizar um pouquinho, Rafael. A gente vai dar foco em 3 forragens, né? Então, o gênero braquiária, o Cynodon e os Panicum.
É, falando um pouquinho do gênero Braquiária, né? Então a gente já falou um pouco da história. A Braquiária decumbens, quando veio para o Brasil, ela fez, de 1960 ali, ela veio para colaborar demais com a nossa pecuária. Isso, pessoal, ninguém está negando. Ela tem uma adaptação fantástica, né? E aí houveram muitas mortes, intoxicações de animais em pasto de braquiária desse período. Quando entrou a braquiária brisante, até as mortalidades reduziram um pouco, a braquiária brisante, o marandu, o cultivar marandu principalmente, é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem na pecuária. Ninguém discorda disso. A questão é que tanto a decubens quanto a brisanta são plantas que têm um princípio, né, ativo tóxico, né, que é uma saponina esteroidal, né, não vamos ser muito técnico, né? E esse princípio causa aí uma lesão hepática, ela causa aí um mau funcionamento do fígado, né? Com o fígado do animal um pouquinho danificado, né? Uma das coisas que vai acontecer existe um pigmento, né, que é derivado da clorofila, que o animal normalmente absorve ele e libera via bile, via fígado, para o intestino. E esse pigmento ele deixa de ser eliminado de maneira eficiente e acaba sendo acumulado no tecido do animal, nos tecidos da pele. Esse pigmento é chamado fileritrina. A fileritrina, quando em contato com a luz solar, né, com a radiação ultravioleta, ela é ativada e isso causa queimadura. Isso daí, pessoal, é uma coisa que não precisamos discutir, é uma coisa já muito bem estabelecida, experimentalmente comprovada. O que existia antigamente que era um mito, né? Um mito, fora do Brasil, o pessoal culpava esse quadro chamado de fotossensibilização, culpava um fungo, né? Phytomyces chartarum. E a gente sabe que no Brasil, né, a gente tem reprodução experimental, então hoje a gente já sabe que no Brasil o problema não é o fungo, não é a micotoxina, né? O Gabriel é o fungo. Então a gente sabe que não é essa micotoxina, mas sim essa saponina da braquiária. E aí, evolutivamente, né, a gente partiu para uma brisanta que tem uma concentração muito menor de saponina, e as intoxicações reduziram, seja porque os animais sensíveis morreram, ou seja, porque os níveis de saponina reduziram. E é uma tendência, quem trabalha com melhoramento de pastagem, buscar isso. Tá? Bom, a braquiária, então, ela causa fotossensibilização. É a principal ação da braquiária hoje, né, no organismo do animal. E, ocasionalmente, o animal pode morrer pela essa ação ser mais agressiva. E aí, eu tiro a braquiária do meu sistema? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente depende, a maior parte das vezes aqui, da braquiária. O que a gente precisa é aprender a manejar inicialmente também a braquiária. Mandar de novo um abraço pessoal lá de Cacoal, a Josilene falou aqui, essa foto é do Renan, um ex-aluno também lá de Andreasa, e isso é um bovino adulto, né, com lesão de fotossensibilização. Em que condições que essa lesão vai acontecer? Bom, tá aí que mora um assunto muito delicado, onde existem muitos dados e ainda está difícil de interpretar. Mas essa lesão, ela vai acontecer quando os níveis de saponina na braquiária estiverem mais altos. E quando que isso acontece? A gente sabe, pessoal, não vou falar que a gente sabe, 60%, 70% dos experimentos demonstram que os níveis de saponina inicialmente teriam relação com a planta mais jovem. Então, é o que os primeiros estudos começariam a apontar nas brotações. O que acontece? A partir desses estudos, para identificar o grau de saponina, foi feita uma correlação também com a questão de chuva, pluviometria, né? Para tentar ver, será que na época de chuva tem mais ou menos saponina? Isso daí virou uma bagunça. Existem dados hoje que apontam, a maior parte, na verdade, que nas chuvas a teor de saponina está mais alto, só que os níveis de intoxicação muitas vezes são maiores na seca em alguns estados. Por quê?
Esse motivo é porque esses fatores para causar intoxicação são muito diversificados. Exemplo, temperatura. Se choveu em um dia, para você ter uma noção, se mudou alguma coisa ali de manejo, deixou o passo mais alto, mais baixo. Então tem muita coisa para a gente tentar entender. O que a gente já sabe até agora? Animais mais jovens são mais susceptíveis, isso é um ponto que a gente já sabe, a gente discutiu isso até. Opa, Flávio, travou. Mas eu parei de falar também. Ah, Então voltou. foi bom. Então, assim, galera, a saponina varia muito e a gente ainda não entendeu bem a lidar com essa variação. Cuidado que tem que ter é básico. Existem alguns experimentos, né, foi um publicado também na Tóxico recentemente, testando, fizeram com ovinos, né? Ovinos que tinham contato prévio com o braquiário e aqueles que nunca viram, para ver qual que seria a reação. E o que se descobriu é que aqueles que tinham contato prévio são mais resistentes à intoxicação. A pergunta é aquela mesma: isso é resistência no caso, ou é genética desses animais aí, da região que eles vieram? É umas coisas que a gente está tentando entender, mas acredita-se muito na hipótese de resistência. Eu já peguei esses casos que vocês estão vendo, aquele animal que morreu, a situação que eu mais pego é a seguinte: isso está na literatura também e colabora com o que eu tenho visto. O maior problema acontece aqui em Rondônia, pelo que eu tenho visto, em passagens vedadas em época de chuva. Eu sei que normalmente a gente veda ali, né, pouco antes ali para seca. Então essas passagens vedadas que você coloca animal, aí de qualquer categoria, mas principalmente mais jovens, esses animais tendem a se intoxicar mais fácil. Então é isso que a gente tem observado na braquiária, tá? E tem também o fato de, às vezes, o animal ele não ter consumido, né, a braquiária, ser as primeiras vezes que vai consumir, seja um bezerro desmamando, ou seja um animal que veio de outra região, né, Flávio? E ele pode ter um contato com o capim pela primeira vez e também apresentar esses sintomas de intoxicação, né? Perfeito, o caminho é esse daí, Rafael. O problema que a gente tem é realmente, para entender isso de forma melhor, a gente precisa de mais dados, talvez mais experimentos, porque os experimentos até então, a maioria do que a gente vê são experimentos muito descritivos, né? Eu acho que talvez falta rolar uma coisa mais voltada à estatística e pegando tudo quanto análise ali, qualquer fator para não perder essa linha. Então, os experimentos, por enquanto, são meio crus nesse sentido, tá? E com braquiária, né? Animal intoxicado, tem como tratar, tem como identificar rápidos, tipo cedo, ou só quando o animal já sofreu um dano muito grande? Na verdade, a maior parte dos animais, a lesão é branda, né? Inicialmente até. Então, a partir do momento que você identifica uma possibilidade de intoxicação, seja pela fotossensibilização, ou emagrecimento progressivo, uma coisa que o pessoal do Mato Grosso do Sul observa muito, observou isso, o caminho é um só, né? Tirar, ó, eu vou falar uma coisa que é difícil de fazer, tirar da passagem braquiária, que é difícil a gente ter essa opção aqui pra gente, mas é uma recomendação, tem um pânico, coloca lá, ou alternar por uma outra pastagem qualquer. Por exemplo, eu falei que os dados divergem muito da literatura, existe variação às vezes dos piquetes. Então, assim, você teve problema naquele piquete, cara, tira. Se não tiver pânico, coloque em outro piquete de braquiária. É o que a gente acaba aconselhando. E o segundo ponto é sombra, né? E aí acaba sendo mais útil para quem trabalha com vaca leiteira. Hoje, inclusive, hoje eu recebi também uma reclamação de fotossensibilização e a recomendação é acha uma sombra e coloca esse animal. E aí entra os sistemas de ELP, né? Serve muito bem para isso, né? Inclusive. Certo. Ô, Flávio, fora a saponina, né? O problema em decumes, em brisanta, né? De forma geral, acredito que até em musiciense, né? Tem também a umidícula, né? O problema de oxalato de cálcio. O que você fala sobre isso?
Então, você comentou rosiziense, Rafael. Rosiziense, a literatura, ela não, ela, assim, eu acho que não tem casos confiáveis de fotossensibilização com rosiziense, que eu conheça. Pode ser que tenha alguma coisa aí, mas depois a gente pode ver isso. Ela é bem segura, a rosiziense, ela é mais segura. Em relação à braquiária-medícula, né, ela tem um oxalato, né, esse oxalato, ele acaba, vamos dizer assim, fazendo com que a relação cálcio-fósforo do animal, que naturalmente era para ser de 2:1, ela fique desproporcional, ele meio que sequestra esse cálcio, No sangue, né? fazer é isso. Então, assim, no sangue essa relação muda e o fósforo sobe muito. Então, fisiologicamente, via paratireoide, aí, o animal começa a tirar cálcio do osso para repor esse cálcio para o funcionamento metabólico. Então, no equino, esse cálcio normalmente é tirado da face. Isso é substituído por um tecido fibroso, é o que a gente conhece como cara inchada, ou tecnicamente hipertrofia fibrosa aí, da face. Então, esse é um problema que a gente tem na umidícula também. Mais em cavalo e em vacas, às vezes que estão muita exigência de cálcio, pode ter uma relação com hipocalcemia também, tá? Certo. E depois de falar de braquiária, então, por Vamos, incrível que pareça, né? vamos sair Vamos só minha... falar de pânico. A pânico é um assunto bem delicado sempre, né? Porque a gente tem, eu diria, até dados bem confiáveis já com pânico, tá, Rafael? Mas a gente enfrenta ainda muito mito aí, muito conhecimento errado. Estão me ouvindo ainda? Sim, estamos ouvindo. Então vamos lá. Os pânicos, de forma geral, pessoal, são plantas que a gente sabe, né, que tem um crescimento ali bem potente, né? E aí a gente tem observado problema com pânico em bovino e em equino, mas mais em equino. Se a gente pegar de forma geral, Mombaça e Maasai, a característica que a gente tem observado, e aí é um trabalho fantástico também do professor Sandro, aí, aqui de Rondônia, não sei se tem alguém da Unir aí, ele fez a experimentação, até em equinos e bovinos com os pânicos, né? E ele determinou e conseguiu entender, vamos dizer assim, que o problema principal é uma fermentação de carboidratos não solúveis dessa planta no interior do intestino dos animais. Então, no caso do equino, é muito simples, né? No caso do equino é muito simples. Esse carboidrato fermenta no intestino, isso dilata, causa um timpanismo aí, intestinal, e esse animal tem cólica, tem a congestão ali, tem cólica e morre. Então, isso daí tem muita gente que teima até hoje, gente, para de teimar. Pode morrer o cavalo no Mombaça e no Maasai. Epidemiologicamente, o que mais a gente tem observado, eu já consegui, o professor Raul aí da Unir, obrigado, Raul. O que eu já consegui observar, a gente pegou um surto uma vez grande em Cuiabá, de animais bem caros, até que morreram, né, no Mombaça, e epidemiologicamente o que a gente observa é que pastos aí com 2 anos de formação são os pastos que têm mais dado problema, nessa faixa de formação. E uma outra observação que aí também, aí na literatura falta estudar um pouquinho, essa altura de pastejo. Animal que não é sensibilizado àquela mombaça, ele entra num pasto ali vedado, ele acaba tendo esse problema de intoxicação. Vou fazer um comentário aqui, eu acho que da mombaça para equino, né, está bem definido até. Eu vou fazer um comentário só porque me autorizaram, né? Mas existem aí um estudo com o Zuri, tá? E no caso aí no Mato Grosso também, dando problema em bovinos. Ainda não podemos dar muito detalhe, porque faltam alguns dados, né? A gente não pode falar mal das coisas assim antes de ter certeza, mas problemas relacionados a equilíbrio cálcio e fósforo também, tá? É o que eu posso falar até o momento em relação aí a esses pânicos, né? E Tanzânia também, né? Cólica a gente acaba vendo aí em bovino e equino também, tá? Então, fazendo um resumo de braquiária e pânico, né? Pânico, então, acúmulo de saponina esteroidal, né? Causa... Braquiária. Oh, desculpa, braquiária, isso. Nas braquiárias, né? Acúmulo de saponina esteroidal, né? Que causa
causa lesões aí, problemas hepáticos, né? Problema nos pânicos, né? De forma geral, por uma fermentação, né? Muito excessiva, né? No TGI do animal e a produção de gás muito alta, né? E dilatação do intestino e tudo mais, né, Flávio? São Isso dois aí. problemas, digamos, diferentes, né? Dois problemas diferentes que a Isso. gente vê nos capins. E eu acho que daí você pode, então, comentar sobre Sínodon, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho do sínodo. Para quem nunca viu, eu vou pôr uma foto aí, tá, Flávio? Show de Depois bola. Pode colocar. pode ir falando aí. Vou colocar aqui. Tá. Galera, em relação ao gênero sínodo, né, a gente sabe que tem aí espécies de sínodo de excelente qualidade, principalmente nutricional, valor proteico alto, né? Só tem mais capacidade para falar sobre isso. Então, assim, normalmente são capins que são implementados em sistemas mais intensivos, tá? E aqui em Rondônia é uma opção para equinos, né? É o que a gente acaba mais observando, tá? Existem aí, eu diria que no Brasil, né, o pessoal do Sul é muito competente para falar disso, né? Regiões subtropicais que acabam utilizando bastante aí o sínodo, e para a gente é uma coisa meio nova, né, aqui, tá? Então, nesses sistemas intensivos, o sínodo, de forma geral, o gênero sínodo, né, entre algumas espécies de sínodo, eles podem acumular, perdão, dois princípios que podem ser tóxicos, né? Um é o glicosídeo cianogênico, e o outro seria o nitrato. Essa foto aí foi tirada, acho que ontem, pelo Leandro, ele está aí, né? Se tudo der certo, vai ser a dissertação de mestrado dele, né, esse tema, né? Então, esse é uma estrela africana. E no caso dessa propriedade, esse estrela africana, coloca a foto do lado ali, Rafael. Esse estrela africana, a gente fez uns testes, desculpa a bagunça aí da foto, mas foi proposital, né? A gente fez esse teste. Propagandazinha aqui já no canto. A gente fez esse teste aí com essa planta e deu extremamente reagente para nitrato, tá? O que a gente sabe até hoje? O nível de nitrato e glicosídeo cianogênico da planta, ele tem relação direta com a capacidade dessa planta de absorver nitrogênio, né, e da adubação nitrogenada. Então, por exemplo, o sínodo, existem poucos trabalhos aí, mas a gente sabe que na média de 2 a 3% de nitrogênio na matéria seca da planta é compatível com ela ter nitratos em níveis tóxicos, né? Então, qual que é o grande complicado, qual que é o grande fator confundidor para a gente aí? A gente tem uma planta extremamente nutritiva, em sistema intensivo, que eu tenho que cuidar da mão na hora de adubar. Isso ainda falta ser investigado. Existem vários estudos sobre isso, tá, gente? Mas aqui para Rondônia tem alguns gargalos ainda que precisam ser entendidos. Como, por exemplo, qual que seria o nível seguro de nitrogênio e proteína que essa planta pode ser usada para bovino, para equino. E isso hoje, com a literatura que eu tenho acesso, não tenho muito conforto em dizer. O Leandro fez um teste hoje lá, lá em Vilhena, que foi bem, bem interessante. Ele adubou ontem, olha só, ontem com ureia, né? Um piquete, o outro deixou sem adubar, e um irrigou, né? E o outro irrigou também sem adubar. E nitidamente hoje a reação no que foi jogado a ureia foi fantástica, a reação muito forte em níveis tóxicos, né? Então vai ser um capim que a gente vai ter que ter muito cuidado. Então ontem a gente implementou uma área de 200 metros quadrados aqui no IFA, aqui de Colorado, com essa forrageira aí para fazer alguns experimentos. Então é uma novidade que está vindo por aí para a gente aqui em Rondônia. Não vou comentar muito do caso, mas é em equino, tá? Não dá para comentar muito por questão um pouco ética e também porque falta ainda fechar alguns detalhes, né? Então, mas é isso que a gente tem observado aqui com o sínodo de forma geral, tá, Rafael? Legal. Então, a gente falou braquiária, pânico, né? A gente tem alguns minutinhos ainda, Flávio. Eu acho que Uhum. seria só assim,
importante até a gente comentar para não passar batido. A gente fala muito, né, Flávio, às vezes de consorciação, né, de gramíneas com leguminosas, pastos consorciados. Hoje é muito frequente o uso de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, né? Então, tem o uso hoje de sorgo, né, para fazer silagem, sorgo para grão. E uma das vantagens que a gente sempre fala no sorgo é que o animal pode pastejar a rebrota, né, do sorgo. Então, acho que poderia fazer um comentário rapidinho aí, coisa de 5 minutos, nessas questões. Sorgo, crotalária, né, principalmente. E alguma coisinha sobre sombra, né, que a gente ainda precisa, claro, que investigar melhor, né, Flávio? Perfeito, Rafael. Vamos fazer o comentário. Mas, assim, em relação aos sistemas de integração ou consórcio, a gente sabe que são sistemas que vêm para ficar, né? Eles melhoram a condição de solo, condição biológica do sistema, aumentam, sim, produtividade. E só que, como é uma coisa, vamos dizer, meio nova, né? Meio inovadora em alguns pontos, quando a gente olha só para o sistema, tipo assim, às vezes o solo e forragem é uma coisa. Quando a gente põe o componente animal no sistema, a gente tem que considerar fatores que às vezes a gente não pensa. Então, por exemplo, uma situação que é comum em sistemas de integração é o uso de crotalária, né, como adubação verde, né? Então, no caso, a crotalária, pessoal, travou, vocês estão me ouvindo? Eu não tenho Estou que repetir ouvindo, de novo. estou No ouvindo. caso da crotalária, ela é hepatotóxica, né? E às vezes ela acaba sobrando, né? Quando você vai formar a pastagem, né? Beleza, você pode falar que é mal formado, mas, cara, a maioria dos sistemas que eu vejo que usa a crotalária da adubação verde, ela acaba ficando mesmo. Ela vai brotando ali, ela vai vindo. O Vanorzinho aí, o Vanor Catânio, né? Nosso agrônomo do IFRO lá, ele sabe muito bem disso. Então, se ela fica no sistema e os animais consumirem, ela causa problemas sérios, até de mortalidade. Tem um relato recente agora do Mato Grosso, né, de uma propriedade que faz integração que teve problemas sérios aí com crotalária. Esse é um problema, ela fica no pasto. E o outro problema é na colheita do grão, e aí a gente tem uma história, tem um artigo que a gente publicou, acho que foi em 2013 ou 2011, que aí a semente do sorgo veio contaminada com a da crotalária. Mais ou menos 0,8% dessas sementes, né? E isso foi suficiente, no caso foi para suíno, né? Foi suficiente para matar um monte de porco e um monte de suíno por essa contaminação. Isso se repetiu já com cavalo, com bovino, isso tem se repetido no Brasil. Então, o principal cuidado hoje com algumas leguminosas aí que a gente faz adubação verde. A gente esquece, quem faz experimentos pensando no solo esquece do potencial tóxico, às vezes, das plantas. Em relação ao sorgo, a gente sabe que o cuidado básico do sorgo é o seguinte: ele tem um glicosídeo cianogênico, ele produz cianeto ali se ingerido. Essa concentração ela vai ser maior nos primeiros 20, 30 dias de idade da planta, em fase de germinação, em fase de crescimento. Depois tende a cair. Quem tiver dúvidas, né? Eu vou fornecer mesmo assim, o glicosídeo cianogênico é altamente volátil. Pica, quebra, coloca no sol, está resolvido. Tem É o que a gente um, chama de mandioca. o sorgo, né, Flávio? Até para fazer uma relação dos dias com a altura, né? O sorgo na parte vegetativa ele tem durrina, né? Que é um precursor, né, do ácido cianídrico, né? Isso. E o normal é botar para oferecer para os animais, né? Ou colocar os animais para pastejar com 60, 70 centímetros, né? Antigamente as literaturas falavam em 1 metro de altura, né? Que daí como já passou uns dias, né? Esse problema ele diminui, né, Flávio? É algo parecido com isso, né? É por aí. E aí os níveis seguros também precisam ainda ser testados para algumas novas variedades e cultivares. São experimentos que ainda precisam ser feitos, né? Eu acredito muito nisso. O foco em estudo em cima de coisas que a gente precisa usar, né? Seja forragem, seja o que a gente está fornecendo para os animais. E essa questão do ILPF, né, Flávio? A gente comentou alguma Na coisinha sombra, né? sobre a sombra, né? Então, Como como em alguns capins, né? Se você pegar o Sínodon, né? Pode existir uma relação do teor de proteína, né? Dele com o acúmulo de nitrato muito alto.
Então a gente às vezes tem que ficar atento porque em algumas condições a sombra, né, a sombra induzida, digamos, pelas árvores no sistema silvopastoril, ela pode favorecer o maior teor de N na planta, né? Então talvez é uma coisa que a gente ainda não observou, mas pode ser que precise ser estudado, né, Flávio? Certamente, certamente. É aquela questão, ninguém nunca teve foco e nunca olhou para alguns detalhes, né? Mas é exatamente isso, Rafael. Não, show de bola. Flávio, a gente falou de muita coisa aqui, né? Óbvio, a gente já deve estar aí alguns minutos para encerrar outra parte. Eu acho que tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu posso fazer algumas perguntas para você, pode ser? E aí, se o Isso, pessoal tiver mais alguma pergunta aqui, né? Agora pode, depois de tudo que a gente falou, faz aí mais algumas perguntas que a gente ainda tem aqui mais uns, acho que uns 8 minutinhos. Aí a gente isso, responde essas perguntas para finalizar, pode ser? pode. Aí, galera, quem eu não conseguir responder aí, posso deixar meu e-mail, não sei, acho que é mais fácil, né? E pode entrar em Aham. contato com meu pelo e-mail aí. Quem tiver caso de intoxicação, eu fico feliz quando eu consigo visitar até as propriedades. Sim, E e tomar até café. pelo Café. próprio Instagram aqui também, né? Pode entrar em contato e pegar os Também, outros contatos. também, também. Ô, Flávio, o David perguntou aqui lá no começo, eu acho até acho que uma pergunta interessante. Como descobrir de forma mais fácil se é tóxico ou não? Você tem uma planta e você quer saber se essa planta é tóxica. Bom, existem procedimentos para isso, né? A gente vive isso todo mês, na verdade. Primeiro ponto é que, e aí seguindo o tocar, né? Gente, só tem um jeito de eu descobrir efetivamente se ela é tóxica e o que ela causa, que é fornecendo ela para a mesma espécie do animal que se suspeita que está intoxicado, está se intoxicando. Então, exemplo, eu achei ali uma braquiária diferente, ou sei lá, uma planta diferente. O procedimento, eu teria que testar essa planta na espécie. Então, para isso, monta-se um protocolo no comitê de ética, é mais difícil do que ele imaginou, eu acho. Passa pelo comitê de ética, ele aprovando, e eu adoto a seguinte estratégia, né? Normalmente trabalho inicialmente com um animal, que é para evitar esse número de animais aí no experimento, é uma questão de ética mesmo. Então, se fornece essa planta naquela condição para esse animal e observa o que vai acontecer. Se aconteceu a lesão, aí você parte para uso de cobaia. Exemplo, se for o caso aí, às vezes coelho, rato, alguma coisa desse sentido. Mas a melhor forma é essa. Eu já estou um tempo, eu acho que 12 anos aí nesse universo de plantas tóxicas, desde a graduação, então eu já vi muita coisa. Então eu já fui um produtor que eu falava para ele, ó, o seu problema é aquela planta. No caso, eu lembro até um cafezinho lá, a palicúria. E aí ele já falou, ó, vou pegar um bezerro ali e vou meter. Eu falei, ó, não posso recomendar você fazer isso. E ele fez. E ele descobriu que era verdade que eu falei para ele. Então é uma das formas aí que o pessoal trabalha. Sim. Ô, Flávio, tem uma pergunta aqui, uma pergunta da Edneia, né? Um abraço aí para a Edneia, a Bíblia, a família inteira. É possível, né? Você já conseguiu, é possível recuperar animal intoxicado com algum medicamento, né? Eu acho que depende do nível, né, de intoxicação, claro, mas é possível. Tá, essa pergunta ela tem que partir do seguinte ponto. Cada planta tem um princípio ativo diferente, embora alguns sejam comuns. Então, para cada situação, a abordagem é diferente. Exemplo, intoxicação por braquiária. A gente viu, a mudança de pastejo, sombra, né? Intoxicação por cafezinho, palicúria. Quanto mais você querer mexer, mais vai feder. Porque a movimentação faz com que o princípio seja mais liberado e piora o quadro clínico. Então, isso varia muito de planta para planta, não tem uma resposta mágica. A pergunta aí é em relação ao antitóxico, eu acho que sempre tem. O que eu acredito dos antitóxicos, pessoal? Eu acredito em um protetor hepático importante, glicose. Então, eu, em algumas condições de intoxicações que afetam o fígado, eu gosto de fazer soro glicosado, né? O antitóxico vai ou não fazer efeito? Cientificamente eu não posso responder. Se for minha única opção, eu faço, né? Mas dificilmente eu... Agora, se o produtor perguntar se você acha que deve fazer ou não, vocês aí, se vocês forem técnicos, vocês falam sempre que sim.
porque senão ele não acredita mais em você. Com certeza. Ô, Flávio, a Jennifer e o Gabriel fizeram duas perguntas aqui meio relacionadas. A Jennifer pergunta se algum medicamento, né, administrado no animal ou a própria vacina, né, alguma vacina que o animal tomar naqueles dias pode potencializar o uso de né, o efeito de um eventual consumo da planta tóxica pelo animal. E aí o Gabriel, né, ele pergunta qual a recomendação do manejo em época de vacinação. Não sei se tem a ver com essa mesma dúvida acima aí. Aí, assim, a gente pode até usar a mesma resposta anterior. Em relação a... O que acontece? Como a gente comentou, falou de vacina, pode causar algum problema? Qual que foi a planta, né, que está causando o problema? É um exemplo, né? Então, por exemplo, eu desconheço alguma que, vou levar para vacinar e vai aumentar o problema. Desconheço. O que às vezes aumenta o problema é outras doenças, né? Exemplo aí, o carbúnculo sintomático, se fizer um manejo errado na vacina depois, bater esses animais no curral. Em relação à outra pergunta, só o finalzinho, só para lembrar, a outra pergunta. É o manejo dos animais durante a vacinação. Eu imaginei que tivesse algo a ver. Essa daí tem a ver com plantas que causam morte súbita. Então, principalmente as palicuras e as malpighiáceas, porque o princípio, como a gente falou, ele o quadro clínico, ele é otimizado, né? Ele como é que eu vou dizer assim, ele é potencializado na movimentação. Então, em regiões onde tem plantas que causam morte súbita, o cuidado na vacina, acho que eu até comentei lá atrás, tentar deixar esse animal num pasto que não tem essa planta por pelo menos uma semana. Como que você vai fazer isso? Tocando? Não. Ou você abre a cerca, ou você abre a porteira até ele passar sozinho uma vez, ele vai observando e fecha. E aí dá um descanso de 7 dias para manipular, para fazer a vacinação. É o cuidado que eu recomendo. Começou a tocar, quis cair animal, para de tocar. Show. Última pergunta aqui rapidinho, Flávio, que eu acho que é bem interessante. O Luiz Gustavo, ele fala que na época que ele fez veterinária, eles tinham problemas com calcinose enzoótica. Só que não tinha etiologia definida da planta que causava isso no estado do Mato Grosso. Hoje tem algo já mais estudado sobre esse assunto? Sim, o Luiz Gustavo é meu amigão, né? O Guga, ele é do INDEA, lá do Mato Grosso, né? E a gente trabalhou muito nesses experimentos com calcinose. Rapaz, a gente testou aí de umas 30, 40 plantas, na época que a gente era badeco, né? Até hoje a gente é um pouquinho. E aí essa doença de etiologia desconhecida, ela calcificava as articulações, artérias, coração aí dos animais. Hoje em dia tem algo novo sobre... a pergunta, né? Hoje em dia tem algo novo sobre isso? Guga, eu posso falar para você que tem. Eu não posso falar para você o que é nesse momento, mas eu posso te garantir que tem. E a gente está esperando as próximas novelas aí, próximos capítulos dessa novela. Mas aparentemente tem coisa nova aí para sair na literatura. Legal. Dois comentários que o pessoal fez aqui que corta a orelha do animal quando ele intoxicou por cafezinho, claro, a sangrar. Isso daí o pessoal fazia muito, tá? Até hoje algumas fazendas do Pantanal acabam fazendo. O que eu posso dizer? A gente não tem base científica, né, para falar isso, né? O produtor ele busca sangrar na tentativa de eliminar o princípio tóxico. Não existe base científica. Eu não consigo, vou falar, se eu der qualquer opinião aqui, vai ser uma opinião tão leiga, né, quanto qualquer uma. Agora tem um caso interessante que é o Luiz Gustavo, ele estava com a gente na vez lá, acho que aconteceu isso, que é o caso dos estilosantes. Eu lembro que a gente estava visitando aquela propriedade. Infelizmente vai acabar nosso tempo, mas a gente faz um outro só de história e de mentira, né? E eu lembro que teve um caso de intoxicação e o funcionário ligou para o veterinário e o veterinário falou assim, nessa situação corta a ureia, porque era uma intoxicação por ureia. E o funcionário entendeu, corta a orelha. Aí quando o veterinário chegou lá, os animais que não tinham morrido pela ureia, tudo de orelha cortada. Oi. Ah, voltou. Deu uma cortadinha, mas voltou.
Resumindo, cortaram a orelha dos animais todos. E era para cortar a orelha. E era para cortar a orelha. Legal. Flávio, cara, a gente provavelmente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, mas a gente já ocupou o tempo dos nossos Não, convidados aí em 2 horas praticamente, né, Flávio? Então eu queria te agradecer e passar para você fazer os últimos comentários aí, porque provavelmente bacana. nesse próximo 1 minutinho aí o Instagram já corta a gente de novo. Então vamos lá, começar de novo agradecendo, Rafael. Pô, show de bola, né? É muito bacana compartilhar o que a gente sabe e aprender um pouco, né? Eu fiquei encantado com o nível dos comentários e perguntas, tá, gente? O pessoal que se manifestou aí, um nível técnico bem alto, seja por conhecimento de campo, ou seja, por estudaram, né, nesse sentido. Então, parabéns para todo mundo que participou colaborando. Em relação a esse tema, pessoal, não tem verdades absolutas, né? A gente sempre está aprendendo com os produtores. Então, eu gosto muito de interagir nesse sentido. Quem que sou eu para falar que sei de tudo? Né? Sei de muito pouco até agora. Então, muito obrigado a todo mundo aí, a galera da minha família aí, o Jean, né? Meus amigos aí de Cacoal, de Cuiabá, e meus alunos aqui também, né? A galera de Plantaçoca, Sanidade, Suinicultura, pessoal do IFRA, um grande abraço. Me acolheram muito bem aí, a equipe até o momento. Show de bola. A gente que agradece, Flávio, agradeço por participar aqui, né? Claro, primeiramente, por passar um pouquinho do que você sabe para a gente, só um pouquinho mesmo, né? Porque a gente vê no dia a dia o quanto você entende, né? E tem domínio sobre esse assunto. Então, obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco do seu tempo aqui hoje. Com certeza foi muito gratificante poder ter esse bate-papo, né? Que fluiu tão naturalmente aqui, né? E a gente conseguiu aproveitar tão bem o tempo, né? Porque é um assunto gostoso de trabalhar, né? Eu que não sou específico nessa área, mas é um assunto que é muito legal a gente entender algumas coisas. Então, obrigado por isso, obrigado pelo trabalho, né, no dia a dia aí do campus, obrigado pela parceria, né, que a gente tem aqui no campus. Como você comentou, a gente tem uma equipe bem fortalecida, né, com muitos profissionais engajados, né, em fazer coisas boas para os nossos alunos, mas também para os produtores, né, e para quem precisar dos nossos serviços, né, digamos assim. Então, obrigado pela participação. Realmente foi um prazer muito grande. E obrigado, né, como você falou, a todo mundo que participou. Muita gente participou e realmente participaram, né? Participaram com comentários, com dúvidas. E acho que foi uma noite muito gratificante, né, Flávio? Foi Então, muito bacana, muito bacana. obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que participou aí. Flávio, um abração. Tá? Abraço para E, todos. pessoal, um abraço para todo mundo. Semana que vem tem outras, né? Já está na divulgação aí no perfil. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, entre em contato com a gente e acompanha na semana que vem também, que tem coisa boa por aí, tá bom? Um abração, Flávio, um abração para todo mundo. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.